Aquela questão que você falou assim da gente no estado da paixão, a gente é meio retardado, sabe? O cérebro não tá natural, né? Meio Dá retardado. cancelamento aí hoje em dia, hein? Tá fudido, cara, tá fudido. Engasguei, velho. Que isso, velho. Você fica fora de si. Você fica uma letargia mental. Um letardo. É. Fudeu, velho. Ele... Desculpa, gente. Respira aí, não, de boa. Ele, enfim... Isso, fudeu, tá com o negócio talado. Bebe mais aí, bro. Caralho, mano. Aí, Lucão, falei pra você não colocar palito na mesa que eu engado com Ah, palito, tá mano. vendo? Esconde. Esconde. O Visconde, ele sabe das artimanhas. Que louco, velho. Parece que o salzinho tá Ficou legal aí? entalado. Pegou mesmo, tentar falar, se travar. Mas você pergunta aí pra mim. Essa questão da paixão e tudo mais, do cérebro tá alinhado ali. Isso é possível mesmo antes do sexo? Sem sexo, o sexo tá bagunçado? Então, Não é a o neurociência, sexo que eu não causa sou especialista nessa área, mas a leitura minha curiosa é que o sexo agrava isso. Você já tem esses aspectos na paixão, né, na limerância, mas quando você tem o contato sexual, a sua relação com a pessoa é intensificada. Fica mais difícil. Porque, na verdade, assim, Deus sabe de todas as coisas. Inclusive, queria falar pra você que tá nos assistindo aí, quem inventou o sexo foi Deus, tá, gente? Quem odeia o sexo é o diabo. Pega a visão aí. Por quê? Ó, o sexo, por meio dele, Deus planeja atrair um homem ou uma mulher. Se ele for governado de uma maneira correta, você vai colocar esse homem junto dessa mulher e por meio dele você vai fortalecer e manter a unidade do casal e gerar vida. Então a ideia é genial, de Deus. A ideia é maravilhosa, ainda por cima é bom. É? Melhor que O diabo odeia tanto o sexo que ele perverte o sexo. E como é que é o sexo pervertido? Você tira responsabilidade de prazer. Perverter o sexo. Toda vez que não tem responsabilidade, tem só prazer, você vai virar um animal. Você vai virar um monstro. Então, o que acontece? É claro que esse processo de transformação em monstro não vai ser do dia para a noite, né? Isso é um processo que vai demorando. Mas o que acontece? Quando o sexo foi pensado, ele é justamente para aproximar o homem da mulher. Então, na medida em que os dois têm a intimidade e têm o prazer, se você pega as pesquisas das universidades sobre esse comportamento, o número mágico é 2 por semana. 2 vezes por semana. 1 a 2 vezes por semana. Os casais com maior satisfação têm uma frequência de 1 ou 2 vezes por semana. Mais do que isso, não muda tanto. Mas o que isso quer dizer? Que quando você tem uma constância, você cria unidade e intimidade. Inclusive, quando você vai ler o que os especialistas falam, você deixa até de ser menos crítico. Você releva um pouco alguns problemas. Ele te amacia. A intimidade, ela te amacia. Então, do mesmo jeito, só que esse poder tá lá. Quando você não tem uma intimidade, uma vida sexual dentro do casamento, aí o que era para funcionar para o bem começa a ser uma amarra para o mal. Então, de repente, a pessoa tá lá super atrelada com alguém que ela nem confia, cara. Então, quando você vê assim, por exemplo, 3 anos, 5 anos, 10 anos a mulher com o cara, sem anel no dedo, sem papel assinado, tá lá junto. 10 anos. Não é uma coisa assim dela só pegar, abrir a porta e ir embora, não. Tem toda uma ligação ali corporal, biológica, memória, afetiva. Então, se você se coloca numa situação como essa, é claro que vai agravar. E o problema de você arrastar um relacionamento ruim por causa do fator sexual é muito maior. E aqui, eu peço licença para fazer uma explicação, porque as pessoas acham que a pureza é uma questão de invenção tribal, ou que Deus é sádico, por que ele impedia a gente de ter prazer, que é uma coisa tão boa? Mas na verdade não é. Eu vou pedir um minutinho aqui para eu te explicar, mas é mais ou menos assim, ó. Imagina que eu pego uma pedra aqui, saio daqui, vejo seu carro e jogo a pedra no seu carro. Minha pergunta é, você é dono do carro. Eu joguei a pedra em você ou joguei a pedra no carro? No carro. No carro, claro.
É uma propriedade sua, mas o objeto está lá, é o carro. Agora vamos inverter. Se a gente sai aqui, eu desentendo com você, eu pego uma pedra e jogo no seu corpo. Joguei a pedra no seu corpo. Pergunta: eu joguei a pedra no seu corpo ou em você? Em mim. Porque você só existe no seu corpo. A existência humana não desatrela do corpo. Então a forma que você trata o seu corpo é o valor que você dá a você. Tá entendendo? Então a pureza não é um fetiche, ela é uma decorrência lógica do valor da humanidade. Aí o que acontece? Escuta aqui. A resposta cristã para esse problema é o seguinte. Nós acreditamos, né, a Bíblia fala sobre isso, que Deus, para resgatar a humanidade, enviou Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita e se entregou na cruz pelos nossos pecados. Como que ele se entregou na cruz? Você sabe desse detalhe? Não. Sem roupa. Estava nu. Então, a expressão da sexualidade no casamento conta a história do evangelho. Por quê? Quando eu tô casado com a minha esposa, eu falei assim, eu nunca vou encostar em nenhuma outra mulher, você é minha até o resto da minha vida. O que eu tô fazendo? Eu estou me entregando primeiro para depois eu ficar nu. E o que Jesus fez? Jesus se entregou nu, o corpo inteiro, para a morte, para comprar a nossa vida. E exatamente, e tem essa conexão, entendeu? Não é uma coisa, é o significado do amor e o significado do valor da humanidade. Por quê? Não é assim uma regra para oprimir as pessoas, é justamente para lembrar a cada um de nós que a gente é tão precioso, tão valioso aos olhos de Deus, que a intimidade tem que ser reservada ao casamento. E as pessoas que têm a experiência de vivenciar isso vão testificar que é o lugar mais sadio. Agora, claro que tem gente escutando aqui que talvez não tenha a mesma fé e que talvez já tenha uma vida assim, ativa e tal. O meu papel aqui não é necessariamente falar que a sua vida vai ser um desastre por causa disso. Sim. Mas eu quero aguçar você que está acompanhando aqui a lançar esse novo olhar. Né? A pureza é uma expressão divina porque você é valioso, porque você é valiosa. Então, quando você vai num relacionamento e você sabe se posicionar em relação a isso, a mulher sabe se posicionar em relação a isso, ela está se dando o valor que ela acha que ela tem. Aí vem sempre aquele cara, né, que vai falar assim para a moça, mas me dá uma prova de amor. Entendeu? Aí, tipo assim, já tem um desalinhamento de visão de valor tão grande. Tudo bem. Se você tá com uma pessoa que tem os mesmos valores, ainda é menos pior do que uma pessoa que acredita nisso e tá ali se entregando, entendeu? Então, assim, tem muita profundidade nisso, tem uma beleza. Se você banaliza a intimidade, você vai colher os frutos. Cara, e... É zoado. Não é zoado não falar isso que eu vou falar depois de tudo isso que você falou, é que é a realidade. A gente já escutou isso aqui, eu escuto isso em vários lugares. Tem que escutar as pessoas falarem que o sexo é algo determinante para você entrar num casamento. As pessoas colocarem o sexo como a prioridade, um exemplo do fator ser bom, assim, ó. Se minha conexão, minha química não sexual não bater com essa pessoa, eu não vou me relacionar, eu não vou namorar com ela. Sendo que normalmente a ordem é a inversa da coisa, né? Primeiro você namora, depois você casa, depois você transa. O correto seria... Isso. Vamos dizer assim. Isso.